E aí, gente, tudo bem? Primeira live do Instituto Sinimbu. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês. Eu não tenho o que dizer, só tenho que agradecer. Hoje a nossa live é com o Dr. Renato. Vou estar colocando ele aqui. Ele vai falar sobre um pouco de solda TIG para vocês. A gente vai bater um papo bacana. Fala, Boa doutor noite, Renato. pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Depois de duas tentativas, estamos aqui ao vivo, né? Forças Muito malignas bom. não estavam nos deixando conversar, não sei o que está acontecendo. Mas hoje à noite nós vamos bater um papo legal, um papo leve. Vamos trazer para o pessoal essa tecnologia tão maravilhosa, que para muitos pode ser algo novo, mas não é, né? Ela já é bem antiga, essa senhora vai completar 100 anos, né, a TIG, a solda TIG. E antes de 1900, o Nicolai Bernardo ele já fazia experimentos com arco elétrico. Esse camarada aí, um ucraniano, ele fez 200 invenções no campo de solda. E depois, em 1930, se estabeleceu, de fato, a solda TIG, e a indústria aeroespacial começou a utilizar em larga escala, né? Ou seja, uma indústria que é altamente exigente em termos de segurança, em termos de qualidade, que precisa de algo forte, mais leve. Ela pôde experimentar a solda TIG, né, especialmente em titânio, e aí deslanchou a solda TIG em várias áreas da ciência, né, e da indústria. Bom, antes de mais nada, eu vou passar alguns slides aqui para até o pessoal entender melhor, conhecer você de fato. Vou colocar aqui, ó. Essa é a tua empresa, né, Renato? Essa é a Flash Solda Superior, né, onde nós comercializamos a nossa máquina e também temos nosso curso. Então, essa solda, né, a solda TIG, através da Flash, ela veio para revolucionar mesmo os trabalhos na área da prótese, né, especialmente na área de metais. Todos nós que militamos na área da prótese, né, quer sejam os dentistas, quer sejam os TPDs, nós sabemos os desafios de se alcançar a passividade e obter lucro. Então, na questão de produção das estruturas metálicas, nós sabemos a dificuldade com os métodos tradicionais, né, que é o maçarico, né? Então, é muita repetição, muito retrabalho, e não é fácil militar na área da prótese. É uma área, quando você quer fazer bem feito, né, é complexo, porque você tem erros, você tem retrabalho. E quanto mais retrabalho você tem, taxativamente você está vendo o seu lucro indo pelo ralo, né? Então você tem que agradar o seu paciente, você tem que agradar o seu cliente, que às vezes é a clínica, é o protesista, é o implantodontista, mas aí com as repetições sem fim, você vê o seu lucro, o seu trabalho, o seu esforço indo para o ralo. Isso traz desânimo, traz prejuízo, né? E ninguém quer isso. Então, com a solda TIG, nós pretendemos, né, mudar esse cenário, né? Que hoje no quadro brasileiro, a maioria em massa dos protesistas, dos TPDs, utilizam maçarico, né? Não que a solda pelo maçarico não seja boa, é boa, ela é barata, mas a questão é tempo, a questão é várias etapas, a questão são os erros que acontecem, né? Quanto mais etapas... Nós da odontologia sempre passamos, principalmente na confecção de barra, por exemplo, às vezes é a quebra da barra por alguma bolha, ou, sei lá, algum problema na hora da centrifugação, né? Dessa injeção desse metal, né? E a solda TIG, acredito eu que ela já venha para facilitar e criar uma rapidez muito maior, né? Porque se você for fazer solda na odontologia, você tem 3 caminhos, né? Uhum. É o maçarico ou a solda laser. Vocês terem uma ideia que em Belo Horizonte nós só temos 3 máquinas de solda laser em Belo Horizonte.
Ou seja, se você pensar a nível de Brasil, a situação talvez seja muito pior, né? Interior, né? E outras regiões do país. Então, o acesso à tecnologia de solda laser é difícil, não é fácil. Então, para você obter uma solda de qualidade, né, é difícil. Então, por isso persiste ainda o maçarico. Então, agora com a introdução da solda TIG, que nós queremos fazer isso em massa, vai facilitar a vida de muitos e muitos TPDs, muitos e muitos laboratórios. Isso vai repercutir no ganho, na produtividade, né, em diminuir o tempo da produção de barras, de soldas. Tu consegues me temporizar quão rápido seria fazer uma barra, por exemplo, uma barra para protocolo? Rapaz, considerando isso um tempo bem tranquilo, você já com o modelo em mãos, né, e a barreira de silicona pronta, né, a muralha pronta, né, você colocando um tempo de folga em 1 hora, você faz uma barra tranquilo. Então, se você for fazer um processo tradicional, né, você vai ter que fazer o quê? Enceramento, inclusão, levar para o forno, fazer a fundição, depois tirar todo aquele material, né, e depois não vai adaptar, com certeza, você vai ter que fazer uma solda, ou uma solda no maçarico, ou então uma solda a laser com um prestador de serviço, que vai levar a sua estrutura para outro lugar, depois o motoqueiro vai fazer, então é muito tempo. Hoje em dia o fluxo digital, Renato, ele está em ascensão, né, na odontologia. A maioria dos procedimentos hoje tem fluxo digital como pontapé inicial para tratamento, né? Onde a flash solda entra no fluxo digital? Rapaz, você pode fazer sua solda, aliás, desculpa, cabeça cheia de solda. Você pode fazer a sua cirurgia guiada, por exemplo, fazer escaneamento após o término da cirurgia, obter o seu modelo na sua impressora e ali, com o seu modelo e já com a sua prótese já impressa, né, você pode obter a sua muralha e no seu modelo de trabalho impresso, você faz rapidamente a sua estrutura em titânio, né? Então isso aí você ganha muito e muito tempo, né? Isso é maravilhoso. É uma revolução mesmo, realmente, porque com um investimento baixo, você vai eliminar muitas etapas e muitos problemas que persistem ainda no nosso meio. Não é por maldade, não é por ruindade, é porque são várias etapas. Se você errar um pouquinho ali, você vai ter um erro grande ali na frente. Então, com a solda TIG, eliminando etapas, simplificando processos, a tendência é o retrabalho zerar. E retrabalho zero é maior lucratividade, maior produtividade. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, não. É paz, é descanso, é satisfação e alegria. Quem não gosta disso? Eu acho que o dentista que otimiza o seu ambiente de trabalho é um dentista feliz, né, cara? Assim, Bruno, eu sempre tive essa coisa comigo, né? Em várias etapas da minha vida profissional, eu sempre tive esse negócio de procurar o melhor caminho, né? Não é o caminho da gambiarra, não é o caminho do jeitinho, não. É o caminho, se tem uma tecnologia, desde que ela me seja acessível, por que não utilizá-la? Né? Então, quando eu fiquei sabendo, né, na minha especialização lá na década da pré-história, né? Eu ali em Bauru, eu vi uma sacola de um catálogo de implante maravilhoso, que era um implante, esqueci o nome dele de novo, Cone Morse, né? E não tinha no Brasil, e naquela época ele era caríssimo. Quando eu vi aquela sacola cheia daqueles catálogos, daquele implante, falei, cara, eu quero fazer esse implante. Mas era caro demais, mas eu tinha que sonho comigo, porque eu sabia das limitações do hexágono externo. Então, no dia que uma empresa nacional lançou um Cone Morse, eu fui o primeiro em Minas Gerais a comprar o kit, meu dente de Cone Morse, e fui o primeiro a realizar em Minas Gerais o Cone Morse, porque já era um sonho antigo. Então, cara, depois do Cone Morse, na minha vida, foi uma virada de chave, porque acabou aquele negócio de paciente me ligar,
falando que a próstata estava bamba, o provisório estava bamba. Então, no negócio não tem isso. Então, foi um salto de qualidade. Então, são várias histórias que eu tenho assim na minha vida profissional. Aproveitando o ensejo da tua história, conta um pouquinho sobre você aí, pra gente falar pra galera aí da live. Eu sou periodontista, formado em Bauru e graduado na Universidade Federal de Minas Gerais. Também essa minha busca de facilitar as coisas, eu tenho um processo em andamento de patente do zigoma zigomático guiado, né? E também tem outros estudos na área de PIC. E, finalmente, agora a gente conseguiu colocar no mercado uma ideia que era essa questão da solda flash, da flash solda. Então, essa minha busca de facilitar as coisas, de encontrar um caminho para acelerar os processos e dar qualidade para o paciente. Essa minha busca de facilitar as coisas, dar qualidade para minha vida profissional. Isso aí, cara, não tem preço, né? Esse negócio de ficar no consultório de 8 às 10 da noite, isso não é vida. A gente tem que procurar um caminho de fazer bem feito, no menor tempo, de uma maneira, tanto quanto possível, mais barata, né? Quando a gente pensa em mais barato, né, que você vai usar porcaria. Não, mais barato, às vezes, é você usar uma tecnologia que você vai ganhar tempo. Se você não repetir, rapaz, isso aí já está o seu lucro. Então, quando a gente economiza, mas fica repetindo as coisas, os processos, você está se enganando, o seu lucro está indo embora, né? Sua saúde. Então, não dá, né? Nós temos que procurar caminhos para acelerar os processos e fazer de uma maneira bem feita, né? E de maneira viável, né? Não adianta você também colocar uma tecnologia que é inviável para você na prática. Te entendo perfeitamente. E o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai falar um pouquinho do histórico da solda TIG, né? As principais funções da solda TIG que a gente vai tentar dialogar aqui, para o pessoal entender. E a gente já está comentando sobre isso, sobre o desafio da jornada, né? Que o dentista ou o TPD ele vai ter durante o uso dessa solda TIG na vida, né, profissional dele. E, de fato, que a gente vai esperar dessa revolução laboratorial, né, por assim dizer. Me conta um pouquinho da história do Nicolai Bernardos. Nicolai Bernardos era um cara meio inquieto, né, senhor? Para ele fazer 200 invenções na área de soldagem, o cara era meio inquieto, ele era meio agitado. Esse cara aí, ele quebrou muitos paradigmas, né? Então, depois dele, em 1930, como nós já falamos, a solda TIG, ela deu um salto, né, de aplicação, né? Primeiro na indústria aeroespacial, onde eles perceberam que, através do gás de proteção, que é o argônio, né, eles conseguiam soldar metais mais sensíveis, como é o titânio. Então, a gente fica perguntando, a sua máquina tem argônio? Gente, solda TIG não existe sem argônio, porque é tungstênio inerte gás, ou seja, o feixe é energia elétrica passando por um metal de alta condutibilidade, que é o tungstênio, e também duro, sob a proteção do gás argônio. Então, quando o gás argônio ele entra, ele expulsa todos os gases ali, e acontece a solda, fora da presença do oxigênio, por exemplo. Então, o titânio, ele não oxida. Você tem uma solda lisa, brilhante e prateada. Ou seja, uma solda maravilhosa. Se a sua solda, né? Não deixa de ser. Isso. Se a sua solda estiver colorida, você errou em algum ponto. Especialmente em titânio, é inaceitável uma solda colorida. Não existe solda colorida, preta, arco-íris. Não. É solda lisa, prata e brilhante. Então, a partir de 1930, a solda TIG ela teve um salto de aplicações, né, em várias áreas da indústria, né. Mas a solda TIG ela sempre existiu na odontologia ou ela começou de uns 10, 20 anos para cá, 5 anos para cá, não sei? Rapaz, tem uns trabalhos de mais de 20 anos. O pessoal
testando a solda TIG na odontologia, né? E a alimentação era um aparelho. E também, por outro lado, a questão da tecnologia, com o avanço, né? O aparelho foi diminuindo de tamanho, né? Com as placas, os processadores. Hoje uma máquina TIG ela pesa 6 quilos e pouco, muito leve, né? Antigamente não, era um monstro, era uma coisa muito grande. Então isso também impactou, né? Então é isso aí. Tranquilo. Bom, a gente estava falando sobre as aplicações. Na indústria, o que tu tem para me falar das aplicações da solda TIG? Olha só, tem gente que pergunta, né? Mas será que esse negócio funciona, solda TIG? Gente, é uma solda que vai completar 100 anos. Ela é centenária. Agora, em 2030, ela vai completar 100 anos. É uma senhora idosa já, respeitável, né? Cheia de mérito. Então, ela passou por muitas indústrias exigentes, como a indústria petrolífera, a indústria aeroespacial, né? A indústria até mesmo a indústria médico-hospitalar, né? Criando aparelhos, próteses, tudo com a aplicação da solda TIG. Então, é uma tecnologia testada, comprovada e aprovada, né? Agora, claro, né, nós nunca, na Flash, vendemos facilidades, né? Achar que você vai comprar um aparelho aí, pisar no pedal e vai acontecer a mágica, isso não existe. Tem parâmetros a serem seguidos. Se você seguir os parâmetros... Então existe uma curva de aprendizado em cima disso, como qualquer novidade, né, na vida de... Claro, claro. Então, assim, a gente faz questão de falar isso, né? Nós não vendemos facilidade. Você tem que... costuma dizer o seguinte, que a solda TIG, ela humilha aqueles que acham que sabe. Que, infelizmente, na nossa área, a gente gosta de uma gambiarrazinha, né? Gosta de dar um jeitinho, a gente acha que sabe, quer fazer do nosso jeito. Então, pode ser que absurdo. Você tem que seguir os parâmetros já comprovados, testados e aprovados. Se você seguir esses parâmetros, você vai se dar bem. Por exemplo, eletrodo. Você tem que afiar o seu eletrodo adequadamente. Não pode fazer solda, tentar fazer solda com eletrodo sujo. Está errado. Então, se você vê uma solda na internet com eletrodo sujo, está fazendo bobagem. Então, a solda TIG, ela humilha aqueles que acham que sabem. Porque vai dar errado. O cara vai apanhar e não vai conseguir. Agora, aquele que é humilde, que segue os parâmetros, que sempre está buscando conhecimento, ele troca experiência com os colegas, a solda TIG, ela honra. E a gente até mesmo brinca, né? Que a solda TIG, ela beija esse aí. Porque o barulho da solda TIG dentro dos parâmetros, ele é totalmente diferente de uma solda fora dos parâmetros. Uma soldagem nos parâmetros é uma bitoquinha delicada que acontece a solda. Agora, quando dá desculpa a expressão, quando dá uma porrada, né, um coice, você está fazendo coisa errada. Aí você tem que rever os parâmetros para você ganhar o beijo da dona TIG. Entendo perfeitamente. Bom, vamos passar um slide aqui e vamos falar sobre o impacto na odontologia, que eu acho que isso daí é um termo, uma conversa bem interessante. Pela tua experiência, Renato, o que ele vai trazer para a odontologia de facilidade? A gente, obviamente, já conversou, né, mais ou menos sobre isso, mas eu acho que uma explanação melhor seria viável nesse momento. Olha, eu acho que o impacto econômico na vida dos PPDs vai ser enorme. Não estou desmerecendo ninguém, tá? Porque o que nós tínhamos até agora, na maioria esmagadora no país, era o maçarico. É o que temos para hoje. Então tinha que usar o maçarico. Com as suas limitações, com os seus problemas. Só o da maçarico pode ser bem feita? Pode ser bem feita. Mas é difícil, é demorada. Então, se hoje você tem uma tecnologia que
altos resultados, com soldas excelentes, comparada à solda laser, em alguns aspectos até mesmo superior. Quando você faz uma solda TIG seguindo os parâmetros, você tem resultados superiores até mesmo à solda laser. Então, com essa tecnologia, o impacto econômico na vida dos protéticos, dos laboratórios, vai ser imensa. Você tirar da sua vida um maçarico e colocar uma solda TIG, o retorno, eu garanto para vocês, é muito rápido. Agora uma pergunta como dentista, Renato. Okay. A gente está batendo também muito na tecla do laboratório, do TPD. É possível nós conseguirmos fazer nossas próprias barras? Olha, o que eu falo para alguns dentistas, né, que querem comprar o aparelho para ele fazer a prótese, né? Eu costumo falar para os meus colegas TPDs que me conhecem, né? Eu gosto de falar que o protético, eles são as minhas mãos. Sem eles, eu estou acabado. Então eu preciso dos protéticos. Isso não impede que um dentista que, sei lá, no passado ele foi TPD e agora ele é um dentista, ou então ele gosta de fazer a sua própria prótese, né, a sua própria estrutura. Tem colega que gosta e que tem tempo para isso, né, e tem esse apreço. Ótimo, tudo bem, muito bom. Quem sou eu para falar contra isso? Mas eu acho o seguinte, que se você é protesista, então você tem que jogar com a camisa 10 da prótese e ser um maestro, né, ser o capitão do navio em outras áreas. Então o capitão do navio, ele não fica limpando o convés, ou ele não fica ali no timão, segurando o timão, ou então ele vai lá e faz a vela abrir ou fechar. Não, o capitão, ele conduz o time. Então nós, não que nós sejamos melhor do que ninguém, nada disso. Nós vamos jogar bem e continuar jogando bem naquilo que a gente já faz. Se é implante, vamos jogar implante bem, fazer muitos implantes. Agora a parte de estrutura, coloca na mão do TPD. O TPD, ele é muito mais hábil do que a gente para fazer uma estrutura, uma barra de protocolo. Ele nasceu com isso, ele tem essa habilidade, o dia a dia dele é isso, né? Agora, eu tenho encorajado alguns dentistas a falar, cara, compra a máquina e faz uma parceria com o seu protético. Você financia para ele a máquina e ele paga você a máquina com serviços, com barras. Ele vai ficar feliz, você vai ficar feliz e vocês vão caminhar numa parceria sólida. Acho que tem que ser um time. Nós temos que ter a sabedoria, né, de formar uma equipe, jogar a bola para frente, né? Isso aqui já entra no âmbito de desenvolvimento de mercado, né? Como é o segundo ponto aí desse slide. Esse investimento que a gente poderia fazer, muito bem, a gente poderia terceirizar isso daí, né? Isso, e é questão da solda que você está falando, né? Sim. Sim, eu acho que, olha, a solda, a tecnologia TIG, né, na mão de um TPD, ele vai enxugar os processos dele, ele vai produzir mais, ele vai produzir com lucratividade. E eu tenho feito, acho que fiz duas publicações no nosso Instagram, falando de duas vertentes, que é birôs de solda e solda em loco. Então, isso, mercadologicamente falando, né, é uma janela de oportunidades, porque você, com um equipamento desse, no seu laboratório, você pode colocar ali uma pessoa treinada só para fazer solda, e não só para atender os seus clientes, mas você pode atender outros laboratórios na sua cidade ou região. Ou seja, os trabalhos chegam ali com o motoqueiro, o seu operador, você mesmo, faz a solda e entrega para ele. Qual que é a vantagem disso? Retrabalho zero, porque ele tem a obrigação de entregar você no index, né? Se a solda entrou no index, ou ela desceu ali no modelo de trabalho, seu trabalho foi perfeito.
Agora, se ele te entregou um index ou um modelo de trabalho errado, então é problema dele. A repetição é ônus dele. Ou seja, essa vertente vai ser muito boa, porque você vai criar ali um setor especializado para prestar serviços para outros laboratórios. Isso aí em grandes centros como Belo Horizonte, vou tomar como exemplo, a sua capital, Belém, né? Em Belém, pode ter 4 birôs, uma região norte, uma região sul, leste e oeste, e uma central. O que é a central? É uma garota, né, uma ADM, uma administradora, que ela vai fazer o quê? Ela vai receber as chamadas e vai direcionar os motoqueiros e as ordens de serviço para cada birô. E o birô vai ter o quê? Uma sala pequena, não precisa ser uma localização privilegiada, não precisa de ponto nobre. Uma sala pequena, que caiba ali uma mesa, né, com a máquina, a outra mesa para fazer o preparo das barras e o uso do esmeril, e ali ele recebe o motoqueiro, realiza a ordem de serviço, entrega para o motoqueiro, dispara uma mensagem no WhatsApp, e a garota lá do ADM, a nossa ADM, ela libera o boleto ou a nota fiscal para quem é de direito. Então isso aí tu não vende só a solda, né? Tu vendes a ideia como um todo, né, cara? Isso que é bacana. É uma abertura, né, de aplicação. Isso é apenas uma sugestão para o pessoal, né? Eu creio que quando a gente está diante de um cenário, que a gente tem um vislumbre de uma nova realidade, nós somos obrigados a criar oportunidades, né, e ver, enxergar, né? Porque às vezes a gente não enxerga a oportunidade. Poxa, se a gente está andando com um carro com a roda quadrada, olha a dificuldade, gente. E está chegando um carro com a roda redonda. Esse carro vai rodar muito mais. Então, quem entrar nesse carro mais rápido vai ser beneficiado, né? Pô, que bacana. Vamos passar esse slide aqui. Esse aqui já é o último slide, né? Mas eu vou aproveitar o ensejo e vou mostrar um vídeo aqui que tu me passaste sobre o trabalho da solda, né? De fato, como é trabalhar. Deixa eu colocar aqui para o pessoal assistir. Solda sendo realizada, né? A solda sendo realizada. Vamos aqui, eu vou botar esse daqui. Vamos primeiro olhar o vídeo, aí a gente comenta depois um pouquinho sobre. Foi diferente, não foi? Ó. Pancadão também, né? Vocês estão vendo o barulho, gente? Vamos ver aqui, ó. Isso é melhor, né? Beijinho. Ô, Bruno. Oi. Vamos pegar ele aqui? Percebe o barulho, pessoal? O barulho é um barulho. Parece. Faz jus ao nome, Tig. É um beijinho, ó. É um beijinho. É pipoquinha. Faz errado pra você ver. Ela te dá uma sapatada. Tem que relatar sobre cor, né? Cor arco-íris, cor. Me faz entender melhor. Existe um padrão de finalização quando dá esse beijinho, entre aspas? Quando dá o beijinho, mostra que você seguiu as regras, né? Foi uma solda suave. E você vai ter ali uma solda de qualidade, prateada, lisa e brilhante. Ou seja, você despendeu a quantidade de energia correta na sua estrutura. Se você coloca muita potência na sua solda, você vai despender muito calor. Quanto mais calor, maior a chance de você obter o quê? Como resultado? Distorção da sua estrutura. Calor é igual a distorção. Então, se você faz muita quantidade de solda, é muito calor. Ou seja, o risco de você não conseguir obter a passividade dessa estrutura é muito grande. E outra, né? Você desperdiçou o seu tempo, você fez soldas em excesso, você gastou material sem necessidade,
Porque, gente, a gente tem que lembrar, quando a gente vai fazer a solda TIG, a estrutura em titânio, a nossa cabeça não pode ser a cabeça de níquel cromo, que é aquela estrutura grossa, né, grande, aquelas soldas enormes. Vocês têm que lembrar que titânio é leve e resistente. Titânio é usado em avião, moçada. Ele é resistente, mas ao mesmo tempo ele é leve. Então você não precisa de uma estrutura monstra. Você precisa de uma estrutura, que a gente costuma falar, esbelta. Uma estrutura esbelta vai te permitir ter mais área de material estético, maior área de trabalho para você fazer a sua parte estética tranquilo, sem perder a resistência. Isso é muito importante. Pô, que bacana, Renato. Vou botar um outro vídeo aqui, vamos dar uma olhada. Muito bacana, Renato. Eu te digo assim, cara, com toda a certeza do mundo, que, obviamente, a gente como dentista olha o mercado e vê que também tem uma outra solda TIG por aí, né? Mas a facilidade de entrega, de conversa que eu estou tendo contigo aqui para tentar entender de fato o que o teu trabalho pode favorecer o meu, né? Que eu estou vendo isso como uma via de mão dupla, né? Tu estás oferecendo algo que tu estás engrandecendo a odontologia, a gente não pode negar isso daí, tá? E fazendo assim com que engrandeça o meu trabalho, engrandeça o trabalho dos colegas. Então, assim, até conversei hoje com um amigo que está fazendo mestrado de odontologia digital, e ele me disse que nem na cidade dele ele sabe se tem solda TIG, mas ele já ouviu falar, já ficou interessado. Depois eu posso até trocar uma figurinha junto com ele para te apresentar. Mas assim, é um negócio que para mim, eu digo que otimiza o meu trabalho, né? Otimiza o trabalho do meu laboratório, otimiza, assim, o dentista, ele fica mais dentro do consultório que de casa. Pelo menos eu estou vivendo essa vida, né? Tenho 10 anos de formado aí, então estou na luta todo dia aprendendo mais um pouco. E ter te conhecido e conhecido a solda TIG de fato, porque o que eu tinha ouvido falar da solda TIG foi só por alguns insights de um Instagram de um TPD que tem aqui no Brasil. Mas contigo eu descobri de fato o que a solda TIG é, né? Legal. E, Bruno, é bom falar para o pessoal, né, que isso aí não caiu do céu, né? Isso aí tem mais ou menos 2 anos que a gente está desenvolvendo essa metodologia, né? Então, lá no início, confesso para vocês, eu comprei uma máquina TIG e nas primeiras soldas, rapaz, tinha vezes que dava certo, tinha vezes que dava errado, tinha vezes que eu queria chorar, tinha vezes que eu queria gritar de alegria. Então, assim, foi uma luta. Até achar o ponto, entendeu? Nós corremos esse Brasil todo aí atrás de especialistas em solda, técnicos em solda, indústrias, para poder achar uma maneira, porque o titânio, a solda TIG, é a solda mais difícil de se fazer. Olha só, hein? A solda TIG é a mais difícil de fazer. E o titânio é o metal mais difícil de se soldar. Olha a encrenca que nós arrumamos. Então são dois desafios. Você
Dominar a solda TIG e depois dominar a soldagem do titânio. Não é que seja algo impossível. Eu quero frisar bem, gente, eu não quero assustar ninguém. Tem que ter um parâmetro. Se você não seguir um parâmetro, você vai sofrer por muito tempo. E não precisa sofrer por muito tempo. Já tem um método pronto. Porque você vai ficar quebrando a cabeça, já tem algo que está pronto, né? Então, quando nós fizemos o desenho da Flash, a gente podia ter lançado essa máquina por 20 mil, por 18 mil. Por que não? Né? Por que não? Mas aí eu conversei com o pessoal. Não, gente. Nós temos que lançar essa máquina, porque tudo para odontologia tem que ser o mais caro. Pois é. Então, assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar com um preço imbatível e ainda nós vamos colocar o custo dentro, mas ainda não basta. Nós vamos dar os primeiros insumos para o cara fazer o primeiro caso dele, isso o cara leva junto. Nós vamos criar também um clube de compras, onde o usuário Flash vai ter acesso aos insumos com descontos. Olha que beleza. Pô, bacana, e ainda queremos criar um grupo de troca de experiências entre usuários. Porque eu acho que nós vamos aprender muito um com o outro. Eu não sou dono da verdade. Entendeu? Quem sou eu? Eu aprendo muito todo dia com os colegas, com os TPDs, com os dentistas. E agora nós vamos aprender junto, fazendo a solda TIG. Né? Por exemplo, a solda TIG tem quase 100 anos. Então a minha preocupação, moçada, é a seguinte. Nós não podemos praticar a solda TIG e introduzir a solda TIG na odontologia de maneira errada para matar essa tecnologia. Olha que coisa séria, hein? A indústria aeroespacial utiliza, a indústria petrolífera, a indústria da construção civil pesada utiliza, médico hospitalar utiliza. Agora, quando chega na odontologia, a gente faz de qualquer maneira, não podemos queimar essa técnica. Não, se nós fizermos errado, não vai ser culpa da tecnologia em si, da solda TIG em si, mas vai ser a nossa culpa. Porque nós fizemos errado. Nós fizemos gambiarra. Fomos atalhar caminhos, fazer da nossa maneira absurda. Gente, tem uma metodologia por trás. Tem pessoas, né? Nós aqui no ano 2024, nós estamos sobre os ombros lá do Bernardes, do Nicolai Bernardes. Concorda comigo? Nicolai Bernardes, depois vieram outros, depois vieram outros. Nós estamos sobre os ombros deles. Então, o que nós fazemos hoje é graças a eles. Temos que inventar a roda, concorda? Então, gente, eu creio que com esse pacote, né, da Flash Solda, é uma oportunidade muito grande para a gente tirar, desculpa a expressão, tá? Tirar a nossa técnica de soldagem da época medieval, né, que é o maçarico, desculpa falar assim, e trazer para a tecnologia, que é a solda TIG, né? É como se a gente tivesse uma caverna com uma vela, eu estou te dando um farol. Você quer continuar com a vela ou você quer um farol? Então, TIG é um farol. Né? É uma solda com custo-benefício muito legal, muito interessante. Né? Só da gente não ter que repetir e eliminar processo já valeu a pena. Vocês vão gostar muito. E, Renato, tu como entusiasta da odontologia, né, por estar trazendo isso, não deixa de ser um entusiasta, quem sabe a solda TIG não vira um protocolo. Com certeza. Né? Para ser utilizado, né? Para ser utilizado, já pensou? Nas universidades, nas faculdades, nas especializações, olha, faz-se barra agora sim, com solda TIG. Pô, isso é maravilhoso, cara. E assim, Renato, estamos aí indo para 40 minutos de live. Eu faço questão de te convidar para trazer essa solda TIG aqui para Belém. Pô, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Aliás, do linguajar que eu aprendi hoje, viu, pessoal? Vai ser égua! Explica para eles.
Égua é um linguajar nosso, né? Nativo, O Pará. do Pará mesmo. O paraense, Uai, mas nossa. égua ele tem vários sentidos, né? Dependendo da situação que tu viva no teu dia a dia, se tu te espanta, é égua. Se tu, sei lá, tem várias considerações para te dizer o que é o égua. É só tu vindo aqui para entender, de fato, que o égua existe na nossa vida. Que, de fato, ele faz coexistir com o nosso linguajar. Mas fico muito feliz de ter te conhecido, cara. Tu és um cara excepcional. Tivemos esse contato aqui por live, né? Mas volto aí e reitero a situação. Te convido para vir aqui. Eu vou tentar organizar para a gente trazer essa Solda TIG para cá, trazer para fazer curso. Eu não sei te informar de fato se aqui em Belém já tem essa Solda TIG, tá? Então isso daí é uma informação que realmente eu não tenho, mas caso não tenha, a oportunidade é essa, né? Vou conversar com alguns amigos aí para ver se a gente te traz aqui e aí, poxa, colocar essa técnica tão maravilhosa para a gente começar a trabalhar aí nos protocolos de implante aí dos nossos amigos e colegas implantodontistas aí. Ô Bruno, muito obrigado pela oportunidade que você abriu para nós essa porta, né? Muito obrigado pelo apoio e obrigado por esse papo de valor, né? Não foi uma conversa para encher linguiça, mas eu acho que todos nós ganhamos essa noite, né? E eu acho que à medida que nós fomos praticando isso, né? Tendo experiências com a Solda TIG, eu acho que nós vamos ter muita coisa para comentar, falar, né? E experienciar, né? Acho que nós estamos numa virada de chave, né? Na nossa prática de produção de estruturas metálicas, quer seja níquel-cromo, porque a flecha solda níquel-cromo muito bem, maravilhosamente bem, tá? Quem tem dúvida, fique sabendo que antes nossos prestadores de serviço em solda laser, nós tínhamos problema nas aplicações de cerâmicas nas nossas estruturas com solda laser, porque havia algum problema do operador. Então, essa cerâmica, às vezes, ela se contaminava, né? Ela tinha porosidade, ou então ela tinha mancha. E era justamente na região da solda. Então, com a Solda TIG, esses problemas acabaram, na nossa experiência, em estruturas para serem aplicadas a porcelana. Então, isso aí, menos problema para a gente ter que resolver, né? E solução em tempo mais rápido. Isso é tudo de bom, né? É isso aí. Pô, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado eu, cara. Convido todo mundo que estiver vendo essa live aí a seguir o Renato. O Instagram é Flash Solda Superior, não é isso, Renato? Flash Solda Superior, isso. Flash Solda Superior. E Flash esse Solda, falando certo, né? Flash Solda _ Superior. Flash Solda _ Superior. Mas aí eu vou estar colocando lá o Instagram certinho. Esse que é o intuito do Instituto Sinimbu. O Instituto Sinimbu está aqui para trocar figurinha com os profissionais. Semana que vem eu acho que vai ter uma profissional muito bem reconhecida aqui. Faço convite para assistir a live, radiologista aí. Não vou comentar o nome ainda não. Mas de qualquer forma, mais ou menos isso. Renato, que satisfação imensa estar falando contigo. Tu já tens um amigo aqui do outro lado do Brasil aí. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos tentar organizar essa tua vinda para cá. Vou fazer questão que tu faz aí. E eu sei que tu tens um namoro também com TCO, né? TCO? TCO. Um dia nós vamos falar de TCO. Pode falar um dia de TCO, que é um negócio que também eu gostei muito. Mas aí são outros momentos que a gente vai conversar sobre isso. Isso. Nós vamos tomar um tacacá aí. Tacacá. Isso, tacacá. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.